Pega a tua Bíblia. Irmãos, e vai lá para Hebreus, capítulo 11. Irmãos, essa é uma palavra que o Senhor, Ele ministrou no meu coração há mais ou menos um mês e pouco. Irmãos, eu sinto que essa palavra, ela foi gerada assim com... Sabe, eu me via em todas as palavras que eu estava escrevendo ali, o Senhor ministrando no meu coração, eu chorava escrevendo, irmãos. Então eu creio, irmãos, que é algo dos céus aqui para vocês essa noite. Esteja com o coração aberto, me dá um pouquinho da sua atenção, amém? Não se olhe para o lado, não olhe para o outro, fique atento à palavra. Eu creio que o Senhor quer falar diretamente contigo, amém? Irmãos, a gente vai ali para Hebreus 11, no verso 21. Se o pessoal da mídia puder projetar para mim, por favor. Eu vou estar lendo na versão NVT. Amém? Cara, antes de ler, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por esse tempo, Pai. Eu te agradeço pelo teu amor, Pai, sacrificial, Pai, por nós. Eu te agradeço, Pai, que é por causa do sacrifício do teu Filho que a gente pode estar reunido aqui essa noite, Senhor. Eu te peço, Senhor, abra nossos olhos, Senhor, abra nossos ouvidos, Pai. Nos faça entender, encontre um coração, Deus, fértil aqui essa noite. Que a Tua palavra produza 10, 20, 30 vezes mais. Pai, aquilo que fluir de mim, Pai, caia no mar de esquecimento, mas aquilo que vem de Ti, Pai, vivifica no coração do meu irmão, no nome de Jesus. Irmãos, acho que esse capítulo aqui, né, esse verso que eu vou ler, talvez esse capítulo, você conhece muito bem. Acho que se você já vem um pouco, já está um pouquinho caminhando na fé, você vai entender que esse capítulo se trata dos heróis da fé, de pessoas que exerceram aquele atributo, aquela principal característica que o cristão tem que ter, que é a sua fé, a fé firmada em Jesus, a fé firmada em Deus. E provavelmente você conhece esse capítulo muito bem, né, de homens e mulheres que se posicionaram na sua geração e deixaram um legado. Irmãos, só que o verso 21 aqui, ele me chama muito a atenção. Diz o seguinte: pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiando em seu cajado. Irmãos, esse verso me chamou muita atenção, porque da história inteira de Jacó, eu fiquei tentando entender o que se passava na cabeça do autor, para que o que fosse mencionado sobre ele da fé, que ele era uma pessoa que abençoou os netos. Irmãos, é normal o seu avô, a sua avó te abençoar, é normal um pai abençoar o filho orar pelo pai, o pai orar pelo filho, é algo normal. Eu fiquei pensando, mas por que isso está aqui? Porque isso foi mencionado no Novo Testamento, aqui em Hebreus 11, 21. Por que deixaram espaço para essa parte? E ali eu fiquei imaginando, talvez se eu fosse judeu, talvez se eu estivesse no conceito, eu ia entender, né, que o que representava ali Manassés e Efraim para a geração, talvez eu ia entender o que Jacó representava, mas eu fiquei pensando, tá bom, Deus, mas... E para a gente, e aqui para o nosso século, para a nossa geração, para essa igreja, o que o Senhor quer trazer para nós? O que esse verso, Ele quer ensinar para nós? O que essa atitude de Jacó de abençoar alguém mostra e explica para a gente? Irmãos, explica muita coisa. Você está preparado aí para 1h30 de pregação aí? Aleluia, amém, glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui para me preparar. Amém. E para a gente entender esse verso, a gente vai ter que voltar lá no começo. Talvez você está nos visitando aqui pela primeira vez, talvez você não conhece um pouquinho ainda dos patriarcas, da história ali de Israel, a nossa história também, né? A história da humanidade. E a gente vai ver que o Senhor cria, né, o homem e a mulher segundo a tua imagem. Ele vai criar, né, Adão e Eva, e a gente vê ali no capítulo 3 de Gênesis a maior tragédia da humanidade. O homem e a mulher ali caem, o pecado entra no mundo, mas ali há um detalhe, e eu quero que você já grave esse detalhe na tua cabeça. Em Gênesis 3,15, uma promessa é feita.
é dito que através da descendência da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E essa promessa ali, ela se estende. A gente vê ali que a partir dali a gente tem a primeira bênção, a primeira promessa propriamente dita, uma promessa messiânica, amém? A gente sabe de quem está se tratando essa promessa, amém? A gente está se tratando de Jesus. Mas, e ali avança um pouco na história, a gente tem os filhos ali de Adão e Eva, a gente tem a história de Caim, de Abel, a gente tem a história ali de Sete, da geração de Sete, a gente vai se estender até a geração de Noé, a gente vai ver ali que o Senhor, por causa da iniquidade do povo, o Senhor decide dar um basta final, Ele traz o dilúvio, a partir da família de Noé, Ele quer construir um novo caminho, mas irmãos, ali fica só provado que não só o pecado é na nossa parte externa, mas já está enraizado no nosso coração, a gente já nasce pecador, e o homem já estava caído. E ali, irmãos, a gente avançando um pouco da história, a humanidade ela começa a avançar, e ela começa a avançar de uma maneira muito rápida. Ali tem a história da Torre de Babel, a torre é erguida, e Deus ele desce e fala assim: eu vou confundir esse povo, e traz língua para confundir o povo, e aí o povo se dispersa, porque as línguas começam a existir. Aí, no meio disso tudo, o Senhor escolhe uma família, Ele escolhe um homem, Ele escolhe Abraão. E Deus aparece a Abraão e Ele firma uma promessa, Ele declara uma bênção na vida de Abraão, porque ali a partir da história da família dele, Ele ia mostrar para aquela nação, para aqueles povos, como era ser separado e seguir os padrões de Deus. Ele fala assim: eu vou fazer de você uma geração diferente das demais, e a partir de ti vai vir uma descendência, nações, e ele fala assim: eu te abençoarei e te fazer famoso. Mas olha o seguinte que Deus fala em Gênesis 12, no verso 1 até o verso 3, tem uma frase aqui que é muito essencial. Ele diz para Abraão: você será uma bênção para os outros. Grava isso na cabeça: você será a bênção para os outros. Ou em outras versões: sede tu uma bênção. Então, não é necessariamente o Senhor somente abençoando Abraão. Ele diz que a partir dele, outras pessoas serão abençoadas. Outras pessoas vão ser abençoadas. E ali Abraão, ele sai de Harã, fala para a pessoa do seu lado: Harã, e grava essa cidade, grava esse local na tua cabeça, né? Vai gravando, irmãos, não se perde, a história é longa. A gente só está em Gênesis 12, a gente vai até Gênesis 50, amém? Glória a Deus. E ali, a gente vê o passar do tempo. Abraão, ele já está idoso, de idade avançada, né? E ele é casado com Sara, Sara é estéril, e a gente vê que o Senhor, Abraão com 99 anos, o Senhor aparece novamente para Abraão, firma novamente a aliança, declara que da descendência dele virá reis, virá uma grande nação. Ele declara que ele terá uma terra, a terra de Canaã. E aí, irmãos, né, o Senhor, ele abençoa o ventre de Sara, Sara fica grávida, e eles têm o filho da promessa, que é Isaac. E irmão, só para que você entenda, para que a gente chegue no nosso personagem principal, que é Jacó dessa história, Abraão é avô de Jacó, e Isaac é pai de Jacó, amém? A gente já está chegando em Jacó. E aí, irmãos, Isaac nasce, e Isaac se casa com Rebeca, e Rebeca, ela é estéril, e assim como similaridade com a história de Sara, é engraçado ver como o Senhor age nas gerações dos patriarcas, né, com essa mesma história, e que, irmãos, é muito interessante ver a provisão do Senhor, Ele pegando as pessoas mais improváveis e mudando a história delas. Talvez é o caso da gente aqui, a gente é os improváveis, amém? E que bom que a gente é, porque nunca é na nossa força, é na força dele. E ali Rebeca, o Isaac, ele bota a mão sobre a Rebeca, ora por ela, fala que ela vai ser fértil, e o Senhor ouve a oração e traz filhos para Rebeca. E ali acontece uma situação estranha, a Rebeca fica grávida, e ali no meio ela começa a sentir uma confusão dentro da barriga dela. Ela começa a perceber, irmãos, não tinha ultrassom naquela época, mas ali dentro dela, ela não sabia que tinha nações brigando, tinha gêmeos dentro da barriga dela, e ela fala para o Senhor: Senhor, eu estou gerando aqui, o que é isso? É o Kung Fu Panda na minha barriga que está brigando aqui dentro? O que está acontecendo?
Aí, irmãos, o Senhor, ele fala para ela, é o seguinte, os filhos em seu ventre, Gênesis 25, 23, se tornarão duas nações, desde o começo elas serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. E ali Rebeca, ela sabe que o filho mais novo dela reinará sobre o irmão mais novo dela, o irmão mais velho, o filho mais velho dela. E grava isso, mais uma coisa na sua mente, Rebeca sabia. Fala para o irmão do seu lado, Rebeca sabia. E ali ela recebe a primeira notícia, né, que ela vai ter gêmeos, e depois que ela ia dar luz a duas nações, né, duas pessoas que vão representar nações. E ali, irmão, você tem que entender que naquela história, naquele povo, no povo hebraico, ou talvez em toda aquela região, os nomes, ele é muito importante. Os nomes geralmente são baseados em circunstância, e o nome representa às vezes uma biografia, representa uma característica, representa uma promessa, e o nome ali tem muito significado, só para você entender. Por exemplo, se eu sou daquela época, meu nome é Fabrício, amém? E se eu fosse daquela época, meu nome ia significar que eu trabalho com metal, sou ferreiro, que não tem nada a ver comigo hoje. Mas naquela época eu ia representar isso, como se eu fosse ferreiro, que eu trabalhasse com metal, mas ninguém da minha casa trabalha com isso, eu não trabalho com isso, mas lá naquela época o nome tinha importância, e o nome representava muitas coisas. E quando aqueles meninos nascem, o primeiro a nascer, o irmão mais velho de Jacó, é Esaú. E é Esaú por conta da característica física dele, ele era muito peludo. Ele tinha essa característica e por isso que o nome dele se torna Esaú. Só que aí em seguida, a Bíblia vai dizer em Gênesis 25, 26, que nasce o outro gêmeo segurando o calcanhar do irmão mais velho. E os estudiosos hebraicos vão dizer que essa expressão segurando o calcanhar quer dizer que essa expressão quer dizer enganador. E o nome de Jacó representa esse predicado da vida dele. Ele representa isso, ele é o enganador. Aquele que segura o calcanhar é aquele que quer tudo a toda custa, que quer passar acima de todos, que passa a perna, o ligeiro, é aquele cara. Ele nasce com essa característica. Jacó, ele nasce com esse nome circunstancial. Aquele nome vai definir talvez a característica que ele vai ser, uma personalidade. E então, irmãos, os meninos crescem, eles começam a se desenvolverem, e aí a gente vai ter a seguinte situação, vai falar que Esaú, ele se tornou um homem ágil, habilidoso, homem da caça, e ele era um cara que ele era, o cara da época. Todo mundo ia querer ser amigo daquele cara. E a Bíblia vai dizer que Isaac, o pai, ele amava mais Esaú, porque Esaú, ele ia para a caça, ele trazia a carne de caça, e o pai gostava de comer a carne de caça. Então ele amava mais Esaú do que Jacó. Cara, o cara era o cara e ainda sabia fazer um bom churrasco. Então, não tinha como não gostar desse cara, todo mundo ia querer ser amigo dele. E por outro lado, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele era mais pacato, ele era cara do lar, menino de apartamento. E vai dizer que Rebeca amava mais Jacozinho, porque Jacozinho ficava dentro de casa, ele era mimado. Irmãos, esse era Jacó. Por um lado, a gente vai ver que Jacó, ele não tinha o amor, talvez 100% do pai, e ele tinha do outro lado uma super proteção, talvez ele era mimado pela tua mãe. E esse é o nosso personagem. E esse personagem, provavelmente, ele nasce escutando todas aquelas bênçãos que a gente leu desde lá do começo. Ele sai escutando as bênçãos proferidas para Abraão. Ele nasce escutando as bênçãos sobre o pai dele. Ele nasce descobrindo a bênção, e provavelmente, como a gente pode imaginar isso, como Rebeca, ela amava mais Jacó, provavelmente Rebeca também falou para ele, falou assim: Jacozinho, você é o preferido de Deus, Deus falou que você, a partir de ti, você vai ser senhor do seu irmão, e provavelmente Jacó nasce com aquilo. Irmãos, é interessante, e quando eu tentei dar um nome para essa palavra,
eu escolhi a seguinte frase: a história de um homem que morreu. E você vai entender mais para frente por que significa esse nome. Porque você vai ver que no meio dessa história toda, nessa grande família aqui que eu estou ditando, vai ser pessoas, irmãos, que às vezes não está bem resolvida com o passado e começa a ter encontros com suas velhas atitudes, porque o coração dela não está firmado em Deus. Você vai ver pessoas que não estão firmadas no Senhor e voltando a velhas atitudes. Você vai ver pessoas que é muito dependente da circunstância, daquilo que está acontecendo ao redor, e não está 100% com os olhos voltados para Deus. E você vai ver que vai ter muitas pessoas assim. Só que tudo muda quando temos um encontro com o Senhor. Isso tudo muda quando de fato temos um encontro com Deus. E Jacó, ele vai crescer buscando a aprovação de um pai. Ele vai crescer buscando essa bênção. Só que naquela época, irmãos, tinha uma lei chamada lei da primogenitura que regia aquele espaço, e ele sabia de todas as bênçãos. Ele sabia da mãe dele que ele ia ser senhor do seu irmão, mas ele não nasceu mais velho. As bênçãos automaticamente iriam para o irmão. Então ele nasce, ele cresce com isso na cabeça. Ele cresce talvez buscando a atenção de um pai, buscando o amor de um pai. Ele nasce crescendo, querendo essa bênção. Ele se desenvolve nessa família. E Jacó, ele não entendia que ele foi chamado não para ser e ter uma bênção. Ele não entendeu que lá atrás Deus tinha falado para Abraão: se tu uma bênção, você vai ser o abençoador. Ele não tinha noção que ele estava só buscando o agora. Ele não estava entendendo que a partir dele viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Irmãos, Jacó, ele é astuto, mano. Ele faz jus ao nome dele. E no meio de uma situação, Esaú, ele foi caçar. Imagina que Esaú fica dias fora tentando caçar. Talvez ele não volta com nada. Naquele sol, né, do Oriente Médio, ele volta cansado. E ele vê o irmão dele preparando um ensopado vermelho. No original é literalmente um vermelho, pra você ter ideia. Ele estava preparando um vermelho ali. E Esaú, ele olha para aquele prato de comida. E eu fico imaginando aquele meme lá: nossa, você vai me negar um prato de comida? Um prato de comida mesmo? E Esaú, ele chega e fala assim: ó, Jacó, estou morrendo de fome, dá um pouco desse prato. E Jacó fala assim: só se você me vender seu direito de filho mais velho. Aí Esaú: do que me importa ter esse direito de filho mais velho, se eu vou morrer de fome? Me dá aqui esse vermelho. E até interessante que os descendentes de Esaú se tornam os edomitas, Edom, que significa vermelho, por conta daquela exclusiva situação. Irmãos, tem certas atitudes, tem certas palavras que a gente libera, que a gente acha que a gente está sozinho. Às vezes acha a gente que está só você e uma pessoa. Às vezes você acha que você está sozinho, trancado no seu quarto. Mas deixa eu te falar, na horizontal pode parecer que está tudo vazio, mas na vertical tem um Deus olhando para todas as nossas atitudes. E aquela atitude de Esaú, vendendo o direito de primogenitura dele, valia muito para Deus, porque a Bíblia vai falar que Esaú desprezou aquele direito. E cara, Jacó, como eu falei, ele nasce buscando essa bênção, ele nasce buscando esse lugar. Ele falou: eu quero ser esse cara, eu quero ter essa bênção, eu quero que minha geração seja de reis, eu quero que eu seja esse abençoado, eu quero ter a aprovação do meu pai. Quem sabe o meu pai vai me amar quando eu ser esse filho mais velho. Talvez eu vou ser menos super protegido, porque agora eu vou ser o cara. Irmãos, ele não estava entendendo que ele não deveria ser um consumidor. Ele não estava entendendo que ele tinha que vir em todo o culto, sábado após sábado, só receber. Ele não estava entendendo que ele tinha que entregar também. Ele não estava entendendo que ele só tinha que receber, ganhar, ter. Irmãos, ele já tinha promessa, ele já tinha palavra, mas ele tentou comprar com o braço dele. Talvez você, irmã, você recebeu uma palavra que você vai casar.
que você vai ter uma família, mas você encontra o primeiro traste na rua e você fala assim, é ele que eu vou casar. Aí você quebra a cabeça e você culpa Deus. Você vai falar, Deus, esse cara, ele acabou com a minha vida. Mas talvez, irmão, talvez, minha irmã, você só tentou na força do teu braço, você não esperou o tempo dele. Irmãos, quando você sai daquilo da promessa, você tenta ir atrás da promessa com a força do teu braço, você nada mais faz que andar ao contrário da promessa. Não tenta ajudar Deus, irmão. Não tenta ajudar Deus, porque se Deus disse que faria, então Ele vai fazer do jeito dele. Talvez, irmão, o Senhor falou para você, você vai ser um grande empresário, você vai construir uma grande família, mas você investiu o seu dinheiro todo errado, irmão, porque você não escutou e não foi obediente a Deus. Talvez, irmão, o Senhor falou para você que você seria talvez um ministro de louvor, uma ministra de louvor, e você ia ser usado por Deus, mas em vez de você começar a se posicionar diante dessa palavra, você quer plantar picuinhas e intrigas aqui dentro da igreja, falando assim, ah não, se fosse eu seria melhor, e você não espera o seu tempo. Ah, irmãos, se Deus disse que faria, então Ele vai fazer. Entenda isso, Deus vai fazer, só que é no tempo dele, no tempo dele, amém? Vocês estão comigo ainda? Aleluia. Irmãos, e ali Jacó, ele vende ali a comida, né, o ensopado, por troca da bênção de Esaú. E no meio dessa história, depois de alguns versículos, a gente vai ver uma história muito interessante de Isaac. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que é muito interessante. Isaac, o Senhor mais uma vez firma aliança com o pai de Jacó, Isaac, aparece para Isaac, declara as bênçãos para ele novamente. E depois ali, Isaac, ele faz algo muito parecido com o que o pai dele fez, Abraão. Abraão lá atrás, o que acontece? Abraão, ele é casado com Sara, e Sara, a Bíblia vai dizer que Sara é muito bonita, e ele tem medo, né? Ele vai se encontrar com o rei do Egito, ele tem medo que eles tomem a Sara como esposa e matem ele. E ele fala assim, Sara, é o seguinte, você vai se passar como minha irmã, para que ninguém me mate, para que nada aconteça. E ali você vê uma falha de Abraão, talvez ali ele pega o Senhor mentindo, e depois ele se arrepende, nada acontece. E aí, avançando na história, você vê que com Isaac, ele faz a mesma coisa. No meio dessa história, ali em Gênesis 26, você vai ver que Isaac, ele faz a mesma coisa. Ele fala para Rebeca, porque Rebeca também era muito bonita, fala assim, é o seguinte, você vai se passar como minha irmã, porque eu tenho medo que eles me matem, para terem você. E aí, irmãos, é muito interessante, que quando você não entende, que você tem que dar um basta em todas as coisas que talvez são desvios que a sua família vem impondo sobre você, irmãos, irmãos, você vai acabar cometendo o mesmo erro. Talvez, irmãos, na tua família você não teve pais estruturados, talvez os casamentos dos teus pais não deram certo e você tem medo que o teu casamento não dê certo. Talvez você foi rejeitado pelo teu pai, você tem medo de um dia você rejeitar também teu filho. Mas deixa eu falar para você, irmãos, os pecados dos seus pais não vão ser reproduzidos na tua vida, porque hoje o Senhor está firmando uma aliança com você, e você será uma bênção. Você ser tu uma bênção, e todos aqueles desvios, irmão, todas as coisas que um dia você tem medo de acontecer, porque você viu acontecendo na tua casa, deixa eu falar para você, tem uma nova história na tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E fechando esse parênteses da vida de Jacó, da vida de Isaac, aí Jacó, ele tentou roubar a bênção do irmão dele através da venda daquele ensopado. Só que aí, não satisfeito com isso, o que acontece? O pai dele, Isaac, ele fica velho. E nesse momento o pai dele chega, né? O pai dele já está cego, né? Tipo gaga mesmo, está mal. Ele chega em Esaú, fala assim, Esaú, vai lá, vai atrás de uma caça, né, prepara para mim essa carne de caça, que eu vou te abençoar, o pai está velho, eu quero entregar para você as minhas bênçãos. E nesse meio, nessa história, Rebeca, ela está escutando atrás da porta, e ela vai correndo para Jacó e fala assim, Jacó, o seu pai, ele está velho, seu pai falou para o seu irmão ir lá,
e preparar e caçar algo, fazer essa carne de caça que ele vai entregar as bênçãos para ele. E aí é muito interessante que Jacó fala assim: tá bom, mas o que eu devo fazer? É o seguinte, a mãe vai preparar para você uma carne que seu pai gosta, seu pai vai comer e ele vai entregar a bênção para você. Mas como assim, mãe? Eu não me pareço com Jacó, Esaú é peludo, eu sou liso, e aí, como que eu faço? É o seguinte, você vai colocar pelos no seu corpo, você vai colocar a roupa do seu irmão, você vai ficar com o cheiro do seu irmão, e você vai se passar pelo seu irmão, seu pai está cego. Então Jacó, ele se aproveita da cegueira do pai. E mais uma vez Jacó é super protegido pela mãe dele. E Jacó, ele chega na presença do pai dele e fala: meu pai. E aí o pai dele, Isaac, ele vai falar assim: quem é você? Quem é você? E Jacó, naquele momento, ele vai falar assim: eu sou Esaú. Cara, claramente Jacó tinha um problema com a identidade dele. Claramente, irmãos, quando você tenta buscar as coisas no seu braço, você vai ter um problema sério com falta de identidade. Você vai querer se parecer com todo mundo, com seu amigo, com aquele influenciador que você segue no Instagram, com aquelas pessoas, com talvez um ministro, e você não vai querer se passar por você mesmo, você vai querer se passar por outro. E entenda, irmãos, falta de identidade é igual falta de legado. Irmãos, eu nunca entendi tanto o que significava legado, até infelizmente ter que enterrar um dos nossos amigos aqui semana passada. Irmãos, como foi triste ver o nosso amigo que nos deixou aqui do Legacy. Irmãos, eu nunca entendi o que era deixar legado, e talvez, irmãos, se você não entenda, isso aqui, esse ministério se chama Legacy, legado. E cara, aquele menino com todas as suas deficiências, toda a sua debilidade, ele deixou um legado. Eu vi aquele velório cheio de pessoas impactadas por uma vida que deixou um legado. Irmãos, entenda, se você não se posicionar como você, com aquilo que o Senhor entregou para você, você não vai deixar um legado. Não tenta se parecer com os outros. Talvez, irmão, você está tentando parecer com seus pais, talvez com seu irmão mais velho, talvez, irmão, você está tentando se parecer com seu chefe, com seu amigo, mas o Senhor te chamou para você ser você. Jesus te fez dessa forma, para você impactar uma geração. Amém? Irmãos, e Jacó é muito ligeiro, mano. Porque Isaac pergunta: como assim você conseguiu uma carne tão rápido, meu filho? Ele fala: o Senhor teu Deus que me providenciou essa carne. Cara, Jacó era ligeiro, mano, ligeiro demais. E ali, irmãos, Isaac, ele vai falar: a voz é do meu filho Jacó, a voz é do meu filho Jacó, mas as mãos aqui são de Esaú. E grave isso no seu coração. E o cheiro é de Esaú. Então Isaac come, abençoa Jacó. E aí, no meio dessa história, Esaú ele chega com a carne de caça dele. Ele fala assim: pai, cheguei. E Isaac, ele fala assim: mas eu já te abençoei. Como assim? Quem é você? Não, você não me abençoou, eu estava caçando. E Isaac fala: então eu abençoei teu irmão roubou tua bênção. E ali Esaú, ele fica furioso. Ele fala assim: mas não tem mais nenhuma bencinha, não sobrou mais nada para mim, não tem mais nada, não tem nem nada. Não, seu irmão levou tudo. Irmãos, a Bíblia vai falar que ele chora, Esaú ele chora, mas irmãos, aquele choro não é escutado, não é ouvido por Deus. Talvez eu te desafio depois, talvez entrar aí depois no YouTube do Legacy, ver as palavras lá, a ministração sobre as lágrimas, se você entender por que o Senhor, ele não escutou essas lágrimas, né? Ele não viu essas lágrimas, porque Esaú, ele já tinha um coração perverso, ele já tinha desprezado o direito dele há muito tempo. Irmãos, cuidado com o que você faz achando que está em secreto, com Deus que vê tudo. E ali Jacó é jurado de morte. Esaú fala assim: eu vou só deixar meu pai morrer e eu vou passar Jacó. Jacó já era, já deu.
E ele fala: eu vou matar Jacó. E aí Rebeca, mais uma vez, ela entra na história, fala assim: ó, seu irmão quer te pegar, mano. Vai e volta, e vai à terra de Labão, seu tio, volta para Harã. Você lembra lá, que lá atrás, o Senhor apareceu para Abraão, e falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia vai falar que Abraão sai de Harã, e agora Jacó, ele está voltando para Harã. Quando você tenta na força do teu braço, você veio de encontro com a tua promessa, você volta tudo, você volta tudo. E aí, Jacó ele foge. Rebeca fala assim: quando as coisas amenizar, eu vou falar para vir te buscar. Irmãos, o tempo passa, as coisas não se... Rebeca morre, ninguém volta para buscar Jacó. E Jacó ele está indo de volta, né, para a terra de Harã. E no meio disso tudo, Jacó está desacreditado. E ainda assim o Senhor, na sua misericórdia, ele, durante um sonho de Jacó, o Senhor se aparece para ele e fala assim, e Jacó vê anjos subindo e descendo. Isso me lembra quando Jesus falou que a gente vai ver anjos subindo e descendo. E ele tem essa visão, ele fala que em cima daquela escada, que ele vê anjos subindo e descendo, o Senhor fala e reafirma a aliança com ele. Só que Jacó está destruído, irmão. E lá em Gênesis 28:20 vai dizer que se de fato Jacó faz o seguinte fato: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será meu Deus. Ele fala assim: ó, se você cuidar de mim, talvez você vai ser meu Deus. Jacó está destruído. O Senhor acabou de dar uma visão para ele, reafirmar mais uma vez a aliança com ele. Ele fala assim: se o Senhor me providenciar, aí talvez eu vou te adorar. Essa é a história do nosso Jacó. Irmãos, e aí Jacó chega até a casa do tio dele. Ele conhece Labão, e ele vai ver que se ele era um cara ligeiro, talvez o Arão era pai dos ligeiros. Desculpa, Labão era pai dos ligeiros. Labão era, cara, um sabão completo. E ele vê ali, né, ele chega àquela terra e ele fala assim: agora achei minha bênção. E é lá naquele lugar, sabe quem ele vê? Ele vê Raquel. Ali é minha bênção, mano. Agora sim, nossa, minha bênção vai ser casar com essa mulher. E aí ele chega para Labão e fala assim: o que eu posso fazer, né? Eu quero casar com tua filha. E Labão fala assim: o que você tem para me oferecer? Aí Jacó fala assim: eu não tenho nada. Então você vai trabalhar 7 anos para mim, quem sabe você vai casar com ela. E aí a gente tem uma declaração de amor, que Jacó fala assim: nossa, 7 anos foi como 7 dias, porque ele amava muito Raquel. E ali na noite do casamento dele, né, Jacó talvez ele fica ali um pouco alterado. E na noite de núpcias dele, Labão, do jeito ligeiro que ele é, Labão, em vez de entregar Raquel, ele entrega Lia, e Jacó dorme com Lia. Lia, entenda que Lia é a irmã de Raquel, a irmã mais velha de Raquel. E Lia, né, quando ele acorda, ele vê a Lia, ele vê aqueles olhos meigos da Lia. Eu tendo a acreditar que a Lia tinha um olho aqui, outro aqui, mas amém. Porque a Bíblia vai falar que Raquel era muito linda, né? E Lia tinha olhos meigos. Eu não sei porque essa característica é somente de Lia, né? Mas enfim. E Jacó fica desesperado, ele fala para Labão: você me enganou. E Labão fala assim: mas não é de costume entregar, né, a filha mais nova para casar no lugar da filha mais velha. Então você tem que casar, eu preciso casar a mais velha primeiro. Então ele trabalha mais 7 anos para casar com Raquel, e finalmente ele casa, né? E ele ali, ele tem as 2 esposas. E cara, entenda que Jacó, ele amava mais Raquel. Cara, ele passou a vida inteira buscando a aprovação de um pai que amava mais o irmão mais velho. E quando ele tem a oportunidade de fazer diferente, ele mostra amor por mais uma pessoa em vez da outra. E Lia, cara, eu imagino a situação de Lia, talvez destruída, porque ela tenta de todas as maneiras buscar a aprovação e amor do marido dela. E a gente pode perceber isso porque Raquel, ela também era estéril, né? Assim como a semelhança das outras mulheres, né, que a gente viu na história. E Lia, ela podia dar filhos para Jacó. E é muito interessante que
que ela fala assim: nossa, através dos meus filhos Jacó vai me amar, talvez através dos meus filhos Jacó vai me amar. Irmãos, eu não sei, talvez você está tentando tantas coisas para buscar a aprovação de tantas pessoas, e você não está colocando a tua expectativa no Senhor. Talvez você está buscando amores de um lado para lá, de um lado para cá. Talvez alguém vai me amar, talvez alguém vai me aceitar, talvez meu pai vai me aceitar, talvez meu marido vai me aceitar, talvez minha namorada vai aceitar, talvez meu namorado vai aceitar. E você não está colocando os teus olhos no seu Deus. E a gente percebe isso em Gênesis 29, verso 34. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Levi, pois disse: certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Cara, essa é a angústia de Lia. Ela fala assim: talvez meu marido vai me amar, eu já dei 3 filhos para ele, ele vai olhar para mim, ele vai se apaixonar por mim, eu vou ter finalmente o amor dele. E cara, na minha Bíblia tem um ponto aqui, e eu imagino que esse ponto é o encontro dela com Deus, porque diz assim no verso 35: Lia engravidou mais uma vez, e deu à luz a outro filho, e chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Cara, ela falou assim: chega, eu não vou mais buscar amor em nenhum outro lugar, meu amor agora está em Deus. Eu vou buscar a aprovação do meu amado, e é a partir dele que eu vou ter todas as coisas, porque quando eu sou cheia dele, aí irmãos, eu sou cheia de tudo. Imagino Lia fazendo essa oração, ela falando assim: agora eu louvarei ao Senhor. Lembra, irmão, daqueles nomes circunstanciais? Ela deu um basta, ela falou assim: já chega, as circunstâncias não vão mais me provar, porque agora o meu filho vai se chamar Judá, e agora eu louvarei ao Senhor. E aí, irmãos, Jacó, ele começa a ficar muito rico, ele ganha muito gado, ele tem muitos filhos, né? E cara, ele vai perceber que nada daquilo ali preenchia ele, nada daquele ali tirava o vazio dele. Ele sabia que ele ainda tinha uma pendência com o irmão dele, ninguém tinha voltado para salvar ele, a mãe dele já tinha partido, e ele falou assim: eu estou aqui, eu prosperei, eu tenho tudo, mas eu ainda não estou aonde meu Deus falou que ia firmar a promessa. Eu tentei de todas as formas, eu só estou mais longe, eu tenho várias coisas, mas ainda eu estou vazio. E aí Jacó, ele ora para Deus. Em Gênesis 32, entre os versos 9 e 12, ele vai orar para Deus, e ele é uma oração de alguém que já falou assim: é o seguinte, eu tenho tudo, mas eu prefiro enfrentar meu irmão, eu prefiro enfrentar a morte, do que me tornar vazio. E ele tem uma frase muito interessante aqui que eu grifei desses versos: não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim teu servo. Fala assim: Deus, eu fui contra tudo aquilo, eu vim contra toda a tua promessa, mas o Senhor foi bondoso comigo, eu não mereço isso, mas é o seguinte, eu estou com medo, eu preciso enfrentar meu irmão, eu deixei uma pendência lá no meu passado que eu não resolvi, eu preciso ir lá porque meu irmão quer me matar, eu estou com medo dele matar a minha família. Irmãos, Jacó ora, e ele fala assim: eu vou orar, eu orei, eu já entreguei para Deus, mas é o seguinte, pessoal, vai na frente, entrega uns presentes aqui para Esaú. Quem sabe Esaú aqui, ele tem o coração amolecido por conta dos presentes, e ele manda todo mundo na frente. E aí o que acontece? E aqui talvez está o ponto chave, o ponto alto da nossa história. Talvez era isso que eu esperava lá em Hebreus, antes de conhecer tão profunda essa história de Jacó, e talvez essa parte da história eu esperava encontrar lá, porque a gente vai ver que Jacó agora ele tem um encontro com o Senhor, de fato, porque lá ele entendeu que ele estava vazio, ele manda todo mundo para frente, e agora, Gênesis 32, versos 24, eu vou ler aqui com vocês até o verso 30, com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem.
Jacó respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus, com os homens e venceu. E ali, Jacó disse: por favor, diga-me qual o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto, a minha vida foi poupada. Cara, esse homem, Jacó, ele entende que esse homem, ele é Deus, amém? Entende que a primeira parte que a gente vê, muito interessante, que Jacó, ele tem um encontro com esse homem, sozinho, no secreto dele. Irmãos, eu não sei se você tem esse costume ou não, mas começa a ter. Começa a ter encontro com Deus quando você fechar a porta do teu quarto, você dobrar seu joelho no seu secreto. Às vezes não necessariamente no seu quarto. Quando você fechar a porta, simboliza você se desligar de todas as distrações. Talvez no seu trabalho você colocar um fone e você falar assim: eu não vejo mais nada, agora é eu e Deus, eu vou estar aqui trabalhando, é eu conectado com Ele. Irmãos, entenda, no secreto dele, ele encontra Deus. Ele se afasta de todo mundo e agora ele tem que resolver as pendências dele com Deus. Ele tem que falar com Deus. Irmãos, a Bíblia vai falar que ele luta com Deus. Mano, Jacó lutou com Deus. Jacó deu um murro em Deus. Jacó deu pontapé em Deus. Jacó deu voador em Deus. Irmãos, Jacó lutou com Deus. É isso que a palavra diz. Jacó lutou com Deus. Irmãos, tem palavra que dói muito mais que chute, que soco. Jacó, ele precisou olhar para Deus e falar assim: por quê? Por que meu pai não me amou? Por que meu pai me rejeitou? Por que minha mãe me mimou tanto? Por que eu fui super protegido? Por que eu nasci mais novo? Por que eu nasci nessa família? Por quê? Ele teve que apontar o dedo para Deus e falar assim: por quê? Só que agora, irmãos, a máscara dele já não está mais e caiu. Ele está face a face com Deus. Ele está falando assim: ó Deus, por que eu nasci dessa forma? Por que eu vim desse jeito? Irmãos, eu não sei você, mas você vai ter que lutar com Deus, mano. Deus, ele quer a sua sinceridade, irmão. Porque sabe o que acontece? Nesse momento, ele não está mais tendo falta de identidade, ele está sendo sincero. Porque nesse momento, irmãos, entende, lá atrás ele se passou por muitas outras pessoas, ele tentou muitas outras coisas, mas agora ele está tendo que enfrentar e falar: por quê? Por que as coisas estão dessa forma? Por que está acontecendo dessa forma? Por que eu estou vazio? Por que eu não fui preenchido por todas essas coisas? Eu tive filho, eu tive esposa e nada me preencheu. Irmãos, no meio disso tudo, quando você está na presença de Deus, sabe o que acontece? O Senhor, ele te toca. O Senhor, ele te toca. E nesse momento, o Senhor, ele toca a articulação do quadril de Jacó. É interessante que eu fico imaginando que nesse momento, a perna de Jacó deve ir para trás, ele cai de joelho na presença dele, porque a perna dele está machucada. Sabe o que acontece? Quando você entra na presença do Senhor, você se humilha. Você entra nesse lugar e você fala assim: Senhor, por que eu estou desesperado? Eu quero mudança, me abençoa, muda a minha história. E Jacó, ele está nesse momento, irmãos, a guarda dele baixa, o Senhor toca ele. Talvez ele estava aqui com a guarda lá em cima, dando murro, dando pontapé. Aí a guarda dele baixa, ele é tocado. E aí tem uma pergunta muito interessante que o homem faz para ele: qual o teu nome? Qual o teu nome? E Jacó fala assim: meu nome é Jacó. Meu nome é enganador. Eu sou cheio de pecado. Meu nome é esse cara que tentou tudo a toda custa, passar a perna no meu irmão. Esse é o meu nome. Eu imagino o filme passando na cabeça dele, ele lembrando lá atrás de quando ele olhava para quando ele estava frente a frente com o pai dele perguntou: qual é o teu nome? Ele falou: eu sou Esaú. Mas agora ele não está mais na frente do pai dele, ele está na frente de Deus. E ele tem que falar para Deus: eu sou isso. Irmãos, talvez essa noite
Quando o Senhor te tocar, depois que a tua guarda baixar, depois que você falar tudo, o Senhor vai falar assim: tá bom, eu não tenho problema com tudo isso que você está falando, eu não tenho problema, eu sou muito bem resolvido, talvez eu não tenha a resposta todas para a tua vida, mas é o seguinte, quem é você? Talvez o Senhor nessa noite, Ele vai falar para você: eu não tenho problema se você chegar em mim e falar os porquês da tua vida, eu tenho um problema com a tua falta de identidade. Se você chegar em mim tentando se passar por outra pessoa, eu não estou nem aí para você, mas se você chegar e falar assim: eu sou isso, o Senhor vai falar: agora sim, vamos conversar. E ali, irmãos, naquele momento, Jacó, ele não tem todas as suas respostas. Talvez naquele momento ele não tem todas as respostas dele. Talvez naquele momento ele está desesperado, desamparado, e ele está humilhado na presença de Deus, e ele está falando: eu sou esse pecador, eu sou esse cara. Talvez, irmão, nessa noite você vai ter que falar para Deus: eu sou o adúltero, eu sou o forniqueiro, eu sou a pessoa que está mentindo, eu sou a pessoa que quer tudo do meu custo, eu sou esse, Pai. Mas sabe o que o Senhor vai falar para você? Aqui no céu, Jacó, sabe qual é? Quando os anjos passam para um lado e para o outro, quando eles vão falar o teu nome, eles não falam Jacó, eles não falam enganador, ele fala assim: Israel. Sabe como eu te vejo no céu? Talvez você se vê dessa forma, mas no céu eu te vejo como Israel. Eu te vejo como o homem que lutou com Deus e com os homens e suportou. Eu gosto de uma versão, irmão, que fala que como príncipe suportastes. Irmãos, o Senhor vai falar para você, e você vai oferecer todos os seus pecados para Deus, e Deus vai oferecer só amor para você e falar assim: ó, eu te vejo como uma princesa, eu te vejo como um príncipe, eu te vejo como Israel. O seu nome aqui não é isso que você acha, o seu nome não é o pecado que você chama, o seu nome é diferente, e hoje o Senhor vai mudar a tua história. Irmãos, essa é a forma que o céu via Jacó. E Jacó, ele fala: me fala teu nome. Me fala teu nome, quem é você? Eu também quero saber quem é você. Você descobriu quem é? E cara, Deus, ele não dá spoiler da obra dele. Porque deixa eu te perguntar: quem que tem corpo humano para lutar e tem poder para te abençoar? Pergunta teológica para você aqui essa noite. Quem? Jesus. Jacó sabia que depois de 2000 anos aquele homem ia estar morrendo na cruz, ia estar levando todos os pecados de Jacó, todas as dores, ele ia se fazer maldito no lugar de nós. E ele sabia que aquele homem tinha poder de mudar a vida dele, porque ele era 100% homem, mas ele é 100% Deus. Irmãos, Jesus vai te encontrar essa noite. Ele vai mudar teu nome, ele vai mudar o rumo da tua história, e você não vai ser mais essa pessoa que você acha que você é. Irmãos, no fim, lembra que a história de um homem que morreu Jacó. Por mais que ele tenha suportado todas as lutas dele, ele lutou com Deus, ele suportou, mas naquele momento morre ele. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, o nosso velho homem nasce, e naquele momento nasce Israel, naquele momento nasce uma nação, naquele momento nasce uma nova história. E o que acontece quando a gente tem um encontro com Deus? A gente é humilhado, a gente fica humilde. Eu imagino, irmãos, porque depois daquele encontro, a Bíblia vai falar que Jacó, ele fica mancando. E aí Jacó, ele vai se encontrar com Esaú, porque ele tem que enfrentar o problema com o irmão dele. E eu imagino Jacó chegando no irmão dele dessa forma, mancando. E eu imagino Esaú olhando para ele: aquele ali era o meu irmão, o enganador, o que me roubou. Agora ele está todo aí humilhado. Irmãos, Esaú, eu fico imaginando: não, está perdoado, esse homem está diferente. Deixa eu falar, quando você tiver um encontro com Cristo, não ache estranho quando as pessoas falam: você está diferente, mano, você não bebe mais, você não fuma mais, cadê os palavrões que você falava, cadê as mentiras que você contava? Você vai falar: não sou mais esse, Deus mudou minha história, agora eu sou diferente, agora eu ajudo, agora eu não quero mais a bênção, eu quero abençoar os outros. Porque o Senhor já disse: se tu uma bênção. Aleluia, irmãos. Irmãos, a gente vê que esse homem, ele tem realmente uma história mudada,
porque ele dá um ponto final naqueles nomes circunstanciais que vai rodando a família dele, vai rodando a história dele, porque depois daquele encontro com Deus, ele vai e a esposa dele, Raquel, fica grávida de um segundo filho, e Raquel, ela fica muito doente. Raquel estava quase morrendo, e no último suspiro, ela deu à luz ao filho mais velho de Jacó, e ela chamou o filho de Benoni, filho da minha aflição. Gênesis 35, 18. Só que Jacó falou assim: acabou, circunstância acabou. Eu não vou mais me deixar levar pela circunstância, pelo aquilo que eu vejo. O meu filho vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Agora acabou, eu tive encontro com Deus. Não vai ser mais dessa forma, ele não vai mais nascer com esse predicado, não vai acontecer mais da mesma forma. Ele vai ser uma nova pessoa. E ele tem, irmãos, ali um marco na vida dele. Cara, você vê um homem que também ele também tinha problemas de paternidade, assim como o pai dele. Mas agora a gente vê um homem mudado, que agora as circunstâncias não mudam mais a vida dele. E agora ele muda a circunstância, porque ele conhece um Deus que muda a circunstância. E agora, irmãos, talvez a gente consiga entender porque que Hebreus 11, 21 vai dizer e vai citar que Jacó abençoou os netos dele. Porque agora, se o pessoal do louvor quiser subir, vai dizer que em Gênesis 48, amém? Eu falei que a gente ia chegar até lá, até o fim. Vocês estão comigo ainda? Amém. Em Gênesis 48, do 14 até o 16, vai ter esse encontro de Jacó com os netos dele, de Israel com os netos dele. E ele vai ter encontro com Efraim e Manassés, e ele vai abençoar esses meninos. Mas olha que interessante, que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a vida, até o dia de hoje, o anjo que me resgatou do todo mal, abençoe esses rapazes. Irmãos, ele vai falar assim: ser abençoado é ter um pastor para a vida toda. Ser abençoado é ter um Deus cuidando de você a vida toda. Ser abençoado é você ter um encontro com Deus e entender um Deus que mudou todas as circunstâncias. Agora eu não quero mais a bênção, eu abençoo os demais. Eu sou uma bênção para abençoar os demais. Irmãos, entende? Você vai tocar a tua geração. O raio que você opera, o Senhor está esperando o teu posicionamento, para que as demais pessoas sejam tocadas. Irmãos, se coloca de pé. Irmãos, você lembra lá atrás, quando Jacó, ele está se passando pelo irmão dele, e Jacó, ele se passa pelo irmão dele, e Isaque, ele fala o seguinte: ei, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, meu filho mais velho. Irmãos, é conosco também a mesma coisa. A voz é do Fabrício, a voz é do Diego, a voz é da Gabi, a voz é do Luca, mas o cheiro é de Jesus. Aleluia. Ele vai olhar para você, irmãos, ele não vai mais sentir o cheiro dos teus pecados, o cheiro dos teus erros, porque Jesus já levou tudo. E agora Deus, ele olha e vê o filho dele mais velho. Romanos 8, 29.
pois Deus conheceu de antemão os seus e o predestinou para se tornar os semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ei, deixa eu te falar, Jesus é teu irmão mais velho, é Ele que você tem que se parecer, é Ele que você tem cheiro, é Ele que o Senhor vê. Você vai ter um encontro com esse homem que muda nomes e abençoa, mas você vai ter que estar frente a frente com Ele e falar assim: eu sou esse cara, eu sou Jacó. Você vai ter que ter um encontro com Deus. Gálatas 3, 26 ou 29, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, não há mais gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um só com Cristo. Agora pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Se eu te falar, aquela promessa que estava lá atrás, Jesus trouxe essa promessa até você. Ele fez você um só com o filho mais velho. Agora você também pode ser abençoado, irmão. Agora você também pode ter a sua história mudada. Só basta você dar um passo de fé e olhar para aquele que muda a história. Irmãos, antes da gente orar, eu falei para você, irmãos, que essa palavra, cara, eu chorei muito escrevendo ela. Irmãos, eu passei 8 anos da minha vida lutando com Deus. Eu passei 8 anos da minha vida apontando o dedo para a cara de Deus e falando assim: por quê? Por que na minha casa não tem amor? Por que meus pais estão se divorciando? Por que eu vejo minha mãe pedindo dinheiro para agiota? Por que as coisas não acontecem? Eu passei 8 anos apontando o dedo para a cara de Deus e falando assim: por quê? Por quê? Por quê? Aí, irmãos, a minha vida, ela foi dando certo. Eu comecei a prosperar, eu comecei a ter minhas coisas, e eu comecei a falar assim: nossa, agora eu tô satisfeito. Não, eu estava vazio. E aí eu tive que chegar para Deus e falar: por que agora eu tenho tudo, mas eu ainda não tenho nada? Agora eu tenho tudo, mas eu sou depressivo. Agora eu tenho tudo, eu tenho pensamentos de suicídio. E eu tive, irmãos, que enfrentar e falar para Deus por quê. Passei 8 anos da minha vida apontando o dedo para Deus. Só que aí no meu secreto, irmãos, com a porta fechada do meu quarto, depois de talvez uma briga com meu pai, talvez depois de um desentendimento com meu pai, com a depressão me abraçando, palavras de suicídio vindo na minha cabeça, a minha guarda baixou, irmãos. A minha guarda baixou. E Jesus tocou minha coxa. Jesus tocou minha coxa. E no meio daquilo tudo, eu falei para Deus: Deus, eu só tenho meus pecados para te oferecer. Eu só tenho minhas tristezas, eu só tenho depressão para te oferecer. E Deus, Ele começou a me mostrar a minha vida inteira. Ele falou assim: você estava apontando o dedo, mas eu estava do seu lado. Em todos os momentos eu não larguei tua mão. Agora que sua guarda baixou, é o seguinte, deixa eu te falar: você não é depressivo. Deixa eu te falar, a morte não é o caminho para a tua vida. Você não é mais o ansioso, você não é mais o depressivo. Talvez a tua casa não tenha amor, mas deixa eu falar para você: você pode estar me oferecendo só seus pecados, mas eu te ofereço todo o meu amor. Deixa eu te falar, e Deus falava para mim: você tem medo de ter uma família? Você tem medo que as mesmas coisas aconteçam com você? É o seguinte, a partir de hoje é o fim dessa história. Você vai ter um casamento, você vai ter filhos, e você vai ser uma bênção.
Irmãos, baixa a tua guarda. Deixa Deus te tocar essa noite. Deixa Deus mudar a tua história, mano. Para de arrogância, cara. Para de se passar por os outros. Assuma teus erros. Assuma tuas falhas. Seja sincero para Deus. E Ele vai te oferecer somente o amor dEle. Ofereça os seus pecados e Deus vai te ensinar como é amar com o amor dEle. Lembra, essa é a oração da noite. Senhor, me ensina a amar como você me amou. Me ensina a te amar como o Senhor me amou. Fala para Deus que você é pecador. Ele já resolveu isso aí pra você, cara. Ele já resolveu isso aí pra você. Só